Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Natasha, pediatra, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante: autismo. A gente vai abordar sobre o que é o autismo, os primeiros marcos, os primeiros sintomas, o que a gente tem que fazer quando descobre o diagnóstico e por que as crianças nascem com autismo. Então fica aqui, vamos juntos nessa jornada de conhecimento. Se você não conhece o canal, bem-vindo, curta, compartilhe, se inscreva e mande as suas histórias. O que é o autismo? Eu acho que muitas famílias recebem o diagnóstico de autismo, mas elas não de fato entendem o que é o autismo, o transtorno do espectro autista. Parece um palavrão, né? Mas na verdade eu queria tentar colocar aqui em palavras muito simples para que vocês possam entender. O transtorno do espectro autista, ele é uma condição neurológica que afeta o desenvolvimento da criança, principalmente da parte da comunicação quanto da comunicação e interação social. Existem três pontos que são muito importantes para a gente dizer que uma pessoa ela é autista. Primeiro ponto é que os sinais característicos do autismo tem que estar presente desde a primeira infância. Então não é uma coisa que você foi a vida toda normal e de repente na vida adulta você passa a desenvolver esses sinais, essas alterações. Não, ele é um transtorno de desenvolvimento. Então a criança ela está em desenvolvimento desde o bebê, desde que nasce. Portanto, nesse processo já vai aparecendo alguns sinais que às vezes não aparecem, não são tão perceptíveis quando são muito pequenininhos e podem ser perceptíveis quando são maiores. Então eles estão desde criança, eles têm que ter alteração na comunicação, na linguagem, e não necessariamente que significa que eles vão ter atraso de fala, mas que eles podem ter uma dificuldade de se expressar, de se comunicar, de entender a comunicação como um todo. E o terceiro é a dificuldade da interação social. Então a dificuldade de entender como é essa dinâmica da interação social, de entender a ironia, de entender o sarcasmo, de entender uma brincadeira, de entender essas frases que são como, por exemplo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ele tem uma dificuldade na imaginação. Esses são pontos muito importantes que precisam existir para a gente considerar que uma pessoa ela é autista. O autismo ele pode vir em vários níveis diferentes, né? Já teve tipo 1, tipo leve, moderado, grave. Hoje se usa níveis, nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Mas confesso que muita gente não gosta muito de usar, muitos especialistas não gostam de falar sobre esse nível, porque o autismo ele é multifatorial. E outra, um autista ele não é necessariamente com deficiência em tudo, o outro é intermediário em tudo e o outro é leve em tudo. Às vezes um autista tem uma deficiência maior numa área e ele tem pouquíssima dificuldade em outra área. Os níveis de suporte, eles tentam diminuir essa divisão leve, moderado e grave, porém ainda não são perfeitos pra gente considerar. Vou dar um exemplo próprio. Meu filho, ele tem um nível de suporte 2 quando a gente vai olhar para a questão pedagógica, mas ele tem um nível de suporte 1 em atividades de vida diária, em socialização, hoje em comunicação. Então, o nível de suporte, só pra gente passar rapidinho, o nível de suporte 1 é o que precisa de pouco suporte para as atividades de vida, que ele consegue tomar conta da vida dele, de um dia a dia, com pouco suporte. Já o 2, ele já vai precisar de um suporte moderado, ou seja, ele vai precisar sempre de algo de ajuda para fazer as coisas do dia a dia, seja estudar, seja tomar banho, seja comprar uma roupa e assim vai. E nível de suporte 3 é que ele precisa de muita ajuda para as atividades da vida dele. Outra questão que os pais trazem muito é: por que meu filho nasceu com autismo? Né? Assim, o que eu fiz de errado que meu filho nasceu com autismo? E eu acho que é importante a gente deixar claro que nada. Por quê? Porque o autismo é genético, gente. E a genética a gente não controla. Então, existem genes específicos que hoje já estão catalogados. Então, tem vários genes que causam o transtorno do espectro autista. E o fato de ter muitos genes provocando isso faz com que tenha essa pluralidade, essa diferença tão grande. E por isso está dentro de um espectro. Por isso que existe essa variação muito grande. É claro que, sendo genético, isso significa que essa família
tem outros casos de autismo na família ou de outros transtornos de desenvolvimento infantil. É muito comum, gente, quando o filho ou filha tem o diagnóstico de autismo, um dos pais começar a olhar para si e falar: parece que isso aí tá parecendo comigo também. Então, é muito comum o diagnóstico tardio dos pais perante o diagnóstico dos filhos. De fato, o autismo, ele é, vamos deixar bem claro, genético. Autismo, ele é genético. E é claro que ele pode ter alguns fatores, tem mais chances, são mais predisponentes, como doenças neurológicas, síndromes epiléticas, prematuridade. Por quê? Porque todas essas doenças, todas essas alterações, elas têm interferência no nosso cérebro e, consequentemente, nas áreas que estão relacionadas aos déficits do autismo. Mas, independente de você ter uma síndrome epilética, para você ter o autismo, você também vai ter os genes do autismo lá. Então, você vai ter os genes do autismo e também uma epilepsia, por exemplo. Vou procurar quem para fazer o diagnóstico do meu filho? A escola me ligou, eu tô achando que tem alguma coisa diferente, eu tive um filho e sei como é, e o outro filho tá diferente e eu preciso entender o que tá acontecendo. Para quem eu vou? Teoricamente, o diagnóstico do autismo, ele pode ser feito por um pediatra. Por quê? Porque o pediatra é o médico do que? Desenvolvimento infantil. O transtorno do espectro autista é um transtorno do desenvolvimento infantil. Então, nada mais certo do que um bom pediatra capacitado fazer o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Mas outros médicos, assim como o neurologista infantil e o psiquiatra infantil, também são habilitados e muito bem habilitados para fazer o diagnóstico do transtorno do espectro autista. O diagnóstico nem sempre ele é muito fácil de fazer. Às vezes as crianças têm sintomas, sinais leves ali e que ficam duvidosos. Ele não foi tão estimulado, você fica na dúvida se o excesso de tela, se de fato aquela criança tem aquela alteração de comunicação. Por isso que é muito importante o acompanhamento multidisciplinar. O diagnóstico do espectro autista, ele muitas vezes precisa de uma avaliação de uma equipe, fono, TO, às vezes físio, psicóloga e às vezes uma avaliação neuropsicológica para ter esse detalhe melhor e uma análise mais criteriosa do impacto desses sinais e de fato se eles são sinais que estão relacionados a um transtorno de desenvolvimento. Um bom pediatra, gente, eu vou repetir, um bom pediatra e um pediatra capacitado tem sim a condição de fechar um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Tá legal, né? Então, eu sei o que é autismo, eu entendi os níveis, eu fui no médico, ele falou lá, o pediatra, o neuropediatra, o psiquiatra, chegou e falou assim, seu filho, sua filha tem a TEA, tem o transtorno do espectro autista. E agora? Aí ele pegou, me deu um monte de papel. Eu saí lá com um monte de papel na mão, sem entender nada. E agora? Para onde eu vou? Eu sei disso porque eu vivi isso. Eu olhava para aqueles papéis e dizia assim, tá, TO, fono, psicóloga, tem que ser uma integração sensorial. Eu falava, gente, o que é isso? Confesso que eu mal sabia o que fazer com aquilo. Mas aí a gente arregaça as mangas e vai atrás. Afinal, é isso que nós mães e pais fazemos, não é? Mas eu vou te ajudar aqui. Então senta aí, pega o papel e anota o passo a passo que eu vou te dar para você começar a sua jornada com esse monte de burocracia. Primeiro passo, você vai sentar, respirar fundo e viver o seu luto. Porque, gente, não é fácil. É um baque. Sim, por mais que você esteja já imaginando, pensando, quando o médico solta o nome, quando sai da boca dele, dói, machuca e dá, sim, uma tristeza. Tire um tempinho para você e respire e viva um pouquinho do seu luto. Mas não fique muito tempo aí não, porque a gente tá correndo contra o tempo. Passo 2. Procure grupos, redes de apoio, grupos de pais com autistas, pais de autistas. Normalmente nas cidades sempre tem locais onde tem grupos de apoio, comunidades de Facebook. Tente se envolver com outras pessoas que já estão nesse lugar, que já estão vivendo, que já estão mais aprofundadas no dia a dia. Esse grupo, essa rede de apoio, essa troca com outras mães, com outros pais, ela é super importante. Ela ajuda muito.
e vai ajudar, inclusive, no seu luto, no seu processo de aceitação. Eles dão muita dica, gente. Dicas de lugares onde as terapias são melhores, dicas de como você dá entrada no convênio. Você já vai pegando as dicas com pessoas que já passaram pelo processo. E isso facilita e acelera a sua jornada. Passo 3. Arregace as mangas e vá atrás dos locais que fazem as terapias. Então você vai pegar, vai procurar se você tem um convênio, se você tem um plano de saúde. Você vai no plano de saúde, vai pedir todos os lugares que faz o atendimento de físio, fono, TO, psicóloga e vai ligar e ir atrás de horários para marcar para começar as terapias. O ideal, o bom, é que todos sejam no mesmo lugar, mas não tem problema se não for. O importante é que você consiga conectar as terapias e os horários para que ele consiga atender todas as demandas sem ficar muito cansativo. Outra coisa, se você precisa da saúde pública, do serviço do SUS, vai atrás, procura o serviço social, procura o posto de saúde, vai na prefeitura da sua cidade, chega lá, bate na portinha da Secretaria de Saúde e se informa. Vá atrás porque você tem os direitos, o SUS tem que dar esse suporte para o seu filho. Então, não descanse. Quando eu digo arregaçar as mangas, é arregaçar as mangas mesmo. Vai lá e bate na porta e diz: meu filho está precisando disso, disso e disso. Aonde eu vou conseguir? Quantas sessões eu vou pegar? Então, tudo isso, inclusive, você tem que estar escrito no relatório. Então, se está escrito 3 sessões, vá atrás das 3 sessões. Esse é um passo que é o que eu acho que no início dá o mais trabalho, mas é um dos mais importantes. Passo 4. Esse é o mais importante de todos. ABA. Se tem uma coisa que você tem que ir atrás para o tratamento do seu filho, é a psicóloga analista de comportamento. É ela que vai fazer o programa de ensino para o seu filho, é ela que vai prover a cola entre os outros especialistas, entre o TO, entre o fono, entre o fisioterapeuta, entre o psicomotricista, o psicopedagogo, enfim, entre todos que tiverem parte da equipe. Ela que aplica os protocolos de avaliação, como por exemplo o VB-MAP, que a gente vai falar em outros vídeos. A análise de comportamento aplicada, que é a sigla do ABA, ela é a parte fundamental do tratamento da criança autista. Mais importante de tudo é que é ela a responsável pelo treinamento de vocês. Treinamento de pais é fundamental para o sucesso da evolução e desenvolvimento da criança autista. Essa é aquela que, se você tiver que bater panela na frente dos lugares, da casa do prefeito da cidade, sabe? Dizer assim, não saio daqui sem a terapia ABA, é essa que você vai correr atrás. O mais importante de tudo, gente, além desses 4 passos, é informação. Procurem saber e corram atrás do treinamento de pais. Treino de pais muda a vida de uma criança, porque afinal de contas, quem tá o dia todo dia com nossos filhos, somos nós. Espero que esse vídeo tenha tirado as dúvidas de vocês. Parece difícil, né, no começo, mas te garanto que depois melhora. A gente fica mais esperto, a gente fica mais educado, a gente aprende mais sobre esse processo e vai ficando mais fácil de lidar. Se você gostou desse conteúdo, me segue, curte, compartilha e o mais importante, deixa aqui nos comentários a história de vocês, que eu quero muito saber.